Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de falar sobre um tema bastante polêmico que aconteceu na última semana. Foi a polêmica da hamburgueria da Bel Pass, que ela lançou uma campanha de crowdfunding. Para quem não conhece, a Bel Pass é uma pessoa que ganhou grande fama no empreendedorismo como a menina do Vale. Ela se tornou rapidamente uma estrela do empreendedorismo, mas agora teve uma polêmica muito grande em torno dela, porque ela lançou uma campanha de crowdfunding para uma hamburgueria e não deu muito certo. As pessoas foram muito contra e aconteceu várias polêmicas. Mas antes de falar para a Bel o objetivo desse vídeo, eu gostaria muito que a Bel assistisse esse vídeo. Então, se você é amigo da Bel, amigo de verdade, eu gostaria muito que você encaminhasse esse vídeo para a Bel Pass. Mas antes de começar a falar com ela, eu gostaria de falar sobre a polêmica que foi criada. Eu acho que muitas pessoas se aproveitam desse momento quando uma celebridade escorrega, comete um erro, e eu vejo muita raiva, muita inveja, para ser sincero. Porque o ser humano, ele é invejoso, ele tem raiva. Todo mundo tem um pouco de inveja, ou muita inveja. Então o que eu vejo quando as pessoas são rancorosas e fazem vídeos muito fortes, como algumas pessoas que fizeram, eu acho que não é tão legal, porque não é construtivo. Eu acho que a gente sempre tem que pensar na outra pessoa, a gente sempre tem que ter empatia. Então, independente de quem é a pessoa, você deve pensar, poxa, eu estou fazendo isso para ser construtivo ou porque eu quero destruir a imagem da outra pessoa? Então isso fica uma lição, porque você pode ser alvo desse rancor, dessa inveja um dia. Então você gostaria que as pessoas falassem mal, destruíssem sua imagem só porque você cometeu um erro? Então esse é um grande desafio para todos refletirmos. Por isso que eu fiz um post no LinkedIn, eu vou deixar aqui embaixo o link nos comentários. E esse post deu mais de 7.000 visualizações em 3 dias, mas o mais legal foram os comentários. Percebe-se muito claro que as pessoas se identificaram com a minha forma de falar. Então eu gostaria de continuar esse vídeo como se fosse para a Bel Pass. Afinal de contas, o post foi carta a Bel Pass. Então quem sabe esse vídeo seja um vídeo para a Bel Pass. Bel, eu gostaria de falar com você o seguinte: eu tenho 48 anos, eu sou empreendedor desde 1997, 98, quando eu criei meu primeiro site. Mas talvez eu possa me considerar empreendedor desde 1994, quando eu comecei a dar aulas particulares de informática. Eu confesso que eu me sinto, de certa forma, um fracasso se olhar do ponto de vista financeiro. Sim, eu abri 3 agências digitais, quebrei todas essas agências, não fui um bom gestor, e eu confesso que esse modelo digital causa uma certa, como se fosse uma corrida do ouro, causa uma certa ilusão, assim como o empreendedorismo que você está estimulando. Eu acho que o empreendedorismo é importante, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Então assim, eu abri agências, eu sou casado, eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, e eu acho que isso é um sucesso. Então o que é sucesso? O sucesso é só o financeiro? Então eu acredito que a sociedade precisa rever muito rapidamente os seus valores, porque hoje as pessoas buscam fama, status, poder, beleza. Isso é sinônimo de sucesso. Agora, o problema é que as pessoas buscam... Eu estou aqui no Parque Ibirapuera gravando, eu adoro gravar aqui. E na verdade o que deixa as pessoas felizes de verdade são fatores intrínsecos relacionados a nós mesmos. Então, será que você está estimulando as pessoas a terem realmente esse autoconhecimento? Será que você não está estimulando demais a questão do empreendedorismo? Então, a questão da Fase Nova, quando eu conheci, vi seu primeiro vídeo no Etapa, eu confesso que eu fiquei muito admirado, ainda continuo te admirando, mas eu fiquei muito decepcionado não com a campanha da hamburgueria, mas a questão do porquê uma hamburgueria. O que uma hamburgueria, mesmo que ela fosse vegetariana, o que essa hamburgueria vai ajudar na missão da Fase Nova, que é a sua empresa? Não vai ajudar em nada. Sinceramente, uma hamburgueria, até me lembra aquela frase do Steve Jobs quando contratou o CEO da PepsiCo, que ele perguntou: você quer vender água com açúcar o resto da vida ou você quer mudar o mundo? Então eu vejo isso também. Vender um hambúrguer para quê? O que isso muda no empreendedorismo? Então eu queria deixar claro e abrir meu coração no seguinte sentido: com essa crise
não é uma crise, é uma grande mudança de era que a gente está vivendo. Isso eu aprendi com a Lala Denzelin num curso fenomenal chamado Fluxonomia 4D, que é um curso onde ela ensina como a gente pode criar projetos sustentáveis atuando com a economia criativa, a economia compartilhada, economia colaborativa e multimoedas. Então depois, se vocês puderem visitar o site Vida em Fluxo, eu coloco informações sobre esse curso que eu acho muito legal. Mas é um curso que me transformou muito. E opa, tem uma formiga aqui. E aí, o que acontece? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Será que eu estou fazendo empreendedorismo de palco, que é como ficou, está se falando muito e você acabou vinculando a sua imagem a isso? Então, primeira coisa, por que uma hamburgueria? Então, se você quiser, pelo menos o meu respeito e de muitas pessoas que eu conheço, sai dessa sociedade. Eu acho que quando a gente comete um erro, é melhor sair, porque vender hambúrguer não vai ser exemplo de empreendedorismo para ninguém. E aí, como eu falei no meu post no LinkedIn, eu tenho me envolvido muito com educação, porque como pai e ainda com problemas de dívidas, se não fosse meu pai me emprestar dinheiro, assim como pais e amigos de muitas pessoas, como seria? Então assim, eu me sinto um fracasso desse ponto de vista, mas por outro lado eu sei que eu construí coisas muito legais, eu construí uma imagem, eu construí questões que eu sei que eu vou conseguir recuperar e pagar todas as pessoas que me emprestaram dinheiro. Então, muitas pessoas no Brasil estão endividadas, sim. Mas por que endividadas? Porque o sistema monetário, o sistema capitalista, ele foi feito para endividar as pessoas. Ele faz com que as pessoas queiram consumir e com isso acabam se endividando. Então, me envolvi muito com educação nos últimos anos e deixa eu virar um pouco aqui para mudar a paisagem. Eu me envolvi muito com educação nos últimos anos e eu conheci pessoas incríveis que eu gostaria muito que você conhecesse também. Então, talvez esse momento dessa crise que você está passando seja a hora de você conhecer pessoas que muitas não te conhecem. Muitas vão dizer, quem é essa Bel Pesce? Então, talvez voltar a ter um pouco de humildade para poder aprender com pessoas. Talvez como eu também. Eu tenho muita vontade de conversar com você, mas eu confesso que você não responde e-mails. Quando eu mandei e-mail, eu vi que são pessoas da sua equipe que respondem como se fosse você. Isso é muito errado. Então, como eu ia falando, pessoas de educação que me inspiraram muito. A Sabrina de Campos, da Escola com Asas, me mostrou um caminho da educação livre que eu não sabia que era possível. O filho dela, Biel Baum, é um grande exemplo de um menino que saiu da escola e hoje é um grande exemplo de uma pessoa que trabalha com gastronomia e ele está agora com 14, 15 anos. Quem mais? O Augusto de Franco. O Augusto de Franco, ele me fez enxergar como a hierarquia é ruim e como é importante você se conectar e criar projetos mais livres, distribuídos. Como a internet. A internet é distribuída em rede. Todos falam com todos. Então, quem sabe você não se tornou muito hierárquica, você se tornou o centro das atenções. Talvez seja legal você tentar distribuir essa popularidade que você ganhou e trabalhar de forma mais distribuída. Então, Augusto de Franco, Sabrina de Campos, a Ana Tomás é uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, mas ela me ensinou nos seus vídeos que desescolarização não é tirar os filhos da escola, é tirar a escola de dentro de nós. E você se formou na etapa e eu admiro muito, mas a questão é que hoje a escola deve ser mais livre, deve trabalhar por projetos, deve ser uma escola que não tem classes, não deve ser focada no vestibular. O vestibular não é a parte mais importante, o mais importante é aprender. E isso me levou a conhecer o José Pacheco, que é idealizador da Escola da Ponte, que é uma escola livre em Portugal. E hoje o José Pacheco mudou para o Brasil porque ele acredita que no Brasil tem os melhores projetos de educação. E um deles é o Projeto Âncora, muito conhecido, mas eu fui conhecer a escola Oficina Pindorama, que fica em Vargem Grande Paulista. E você também deveria conhecer, para você ver que tipo de escola é a escola do futuro. Quem mais eu posso falar? O José Pacheco, o Newton, o André Gravatar, é um jovem incrível que fez um projeto chamado A Volta ao Mundo em 3 escolas, com mais 3 amigos. E o André Gravatar é idealizador da Virada Educação. Então você também deveria conhecer, uma pessoa que acredita que o aprendizado acontece em qualquer lugar. É um jovem incrível, com uma cabeça muito focada em educação. O Newton Campos foi mentor
em um evento chamado Edu For Me, nesse evento de startups de educação, muito bacana, eu fiquei em primeiro lugar com o projeto Confid Geeks, Escola Online de Programação em Robótica. E o Newton ele tem um livro chamado O Mito da Ideia, onde ele inverte esse conceito do empreendedor que tem uma grande ideia. Ele fala que primeiro é preciso reunir recursos. Então essas pessoas me inspiraram muito. Eu acho que é importante você parar e talvez conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas comuns, empreendedores que, entre aspas, fracassaram, que quebraram empresas, mas que têm muita experiência para compartilhar. Então, Bel, eu admiro muito, eu estou gravando esse vídeo, vim especialmente gravar esse vídeo porque eu acredito que o seu trabalho é muito bacana, mas eu gostaria muito de voltar a te admirar. Então, uma das questões eu gostaria muito de conversar com você, porque eu acho que educação, empreendimentos em educação é o futuro e você tem um grande potencial de alavancar e se reinventar. Afinal de contas, os grandes erros também trazem os grandes aprendizados. E eu errei muito quando eu tentei focar em marketing digital, e hoje eu percebo que o meu talento principal está caminhando para vídeos, para provocar reflexões. Afinal de contas, não parece, mas eu tenho 48 anos, então eu não tenho mais a sua juventude ou a juventude de muitos que estão se deslumbrando com o mundo do empreendedorismo, mas eu acho que tem que equilibrar a experiência com a juventude. Então, Bel, eu queria deixar claro que sim, é interessante. Eu gostaria muito que a Fase Nova se reinventasse também, porque eu já fui na Fase Nova e eu confesso que eu não gostei. Eu vi que era uma venda de curso de empreendedorismo. Então, eu me lembro da Corrida do Ouro, onde quem ganhou dinheiro com a Corrida do Ouro é quem vendeu pás e picaretas. Então, quero fechar esse vídeo falando de algumas coisas que eu não gosto. São pessoas que realmente eu acho que não estão fazendo um trabalho de coração. Eu acho que você cometeu sim alguns erros, inclusive a questão das palestras que estão se falando nas redes sociais, de quem comprou seu curso também, mas principalmente quem comprou palestra, comprou uma imagem. E aí? Isso gera um problema. Será que não precisa ser ressarcido? Será que precisa entrar com advogado? Não sei, eu acho que se eu fosse você, eu devolveria parte do dinheiro ou daria alguma forma de recompensar, porque foi um erro sim. Mas falando aqui para fechar de um jeito bacana, eu quero falar do seguinte: eu fiz o curso do Roberto Chiniachik e eu não acho legal o que ele faz. Eu acho que ele cria uma ilusão mesmo, ele faz as pessoas sonharem que vão ser palestrantes, e aquilo eu não gosto. Eu tenho feito vídeos falando que eu não gosto dessa estratégia. Eu acho que o Chiniachik, que eu tinha uma grande admiração também pelo livro Carícia Essencial, que eu li quando você talvez nem tinha nascido, ele deveria voltar e refletir sobre o que ele está fazendo. O Érico Rocha também, que tem a fórmula de lançamento que eu ainda não lancei, mas eu não sei se não entrou no meu jeito de trabalhar empreendedorismo digital, mas eu acho que o Érico também vende muito curso e ele usa a própria fórmula para iludir as pessoas, e a maioria das pessoas não consegue recuperar o investimento que foi feito. Então eu gostaria muito que todos que estão vendo esse vídeo compartilhassem, porque a gente precisa parar com esse empreendedorismo de palco, a gente precisa parar de continuar estimulando o empreendedorismo da forma errada. Porque empreendedorismo é todo mundo, quem tem uma barraquinha de cachorro-quente, e mesmo quem não é empreendedor de ter uma empresa própria, ele pode ser um intraempreendedor, ele pode ser um funcionário muito comprometido. Então eu acho que é importante isso, o empreendedorismo a gente precisa tirar essa ilusão do empreendedorismo e começar a focar nas pessoas. Então convido você, Bel, que passe um tempo visitando pessoas, conversando com as pessoas, porque eu acho que você tem um potencial incrível. Eu admiro muito o seu trabalho e eu acho que você pode sim voltar a ter uma imagem muito bacana na internet. E para quem fez as críticas e para quem replicou as críticas, vou falar o nome, o Easy Nobre. Ele fez um estudo muito legal, muito profundo, mas eu acho que o jeito agressivo de falar não é tão legal. Então acho que todos nós deveríamos até refletir sobre isso, porque a mídia nos ensinou a valorizar o negativo, a valorizar a coisa agressiva. Então por isso que eu não assisto mais futebol, o UFC eu acho um absurdo. Então acho que a gente também precisa parar para refletir, como que eu estou recebendo uma informação e passando para frente? Será que eu estou sendo gentil?
Será que eu estou fazendo da forma correta? Então isso me lembra a história, o episódio de Jesus Cristo da mulher adúltera. Atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecado. Então eu estou exercitando um trabalho de gentileza também, que é um desafio para muitas pessoas, que é, antes de passar e criticar alguém, primeiro verifique se realmente aquela informação é verdadeira. E mesmo que seja, passe de uma forma mais gentil. Não valorize a agressividade. E para os jornalistas, fica uma lição também, porque se eles tivessem investigado como o Easy Nobre fez, a Bel Pesce talvez não tivesse tido toda essa fama, porque ela acabou se iludindo com essa fama. Então, Bel e todo mundo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito de coração, vim aqui especialmente para gravar, porque é um lugar mais agradável. E estou aberto a conversas, gostaria muito de conversar. Queria abrir que eu estou criando projetos muito colaborativos. E visitem o site marciocabe.com.br e o meu canal no YouTube, onde eu coloco esses vídeos e outros vídeos de reflexão. Um abraço de coração para todo mundo. E Bel, espero muito voltar a te admirar. Até mais!